Uns dias atrás, o canal começou a tracionar de forma muito mais rápida do que antes, e não me entenda mal, desde o início do canal eu recebi feedbacks maravilhosos sobre os meus vídeos, modéstia à parte, é claro. Mas, bom, quanto mais pessoas nós formos capazes de alcançar, melhor, né? A realidade é que eu sempre tive facilidade para enxergar a arte de forma minuciosa e muitas vezes translúcida, digamos assim. E não, quando eu comecei a gravar vídeos, eu não tinha em mente falar sobre arte em si. Eu estava segurando um espectro um pouco maior, vocês podem ver. Eu fiz um vídeo falando sobre o Brasil, outro incrivelmente falando sobre a Luísa Sonza, mas até hoje o vídeo que eu fiz que mais gerou tráfego para o canal foi o meu vídeo falando sobre o Kanye West. A questão é, eu não tô aqui para falar do canal, nem para fazer outra análise sobre arte. Eu tô aqui por uma razão um pouco mais importante dessa vez. Nesse vídeo eu quero falar sobre como viver criativamente, e isso está estreitamente ligado à forma com que vemos o mundo. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like e se inscrever no canal caso você não for inscrito. Meu nome é Baudelaire, e isso é tudo o que você precisava saber, mas não tinha ideia. Bom, desde que eu criei o canal, eu tenho tido bastante oportunidade de exercitar certas atividades regularmente, desde a criação de roteiros até a manipulação de imagens para thumbnail, ou propriamente a minha especialidade como profissional, a edição de vídeos. E, bem, fazia muito tempo que eu não me sentia tão bem com a criação de materiais. Desde criança eu sempre fui envolvido com arte. Quando eu criei meu primeiro canal no YouTube eu tinha 11 anos. Claro, como toda criança naquela época eu estava fazendo vídeos sobre Minecraft. E, bem, o tempo foi passando, eu fui desenvolvendo minhas habilidades em diversas áreas. Mas nesse ano eu fui realmente preenchido pela ideia de começar um canal no YouTube. Não só para me expressar, mas, papo reto, eu tô bem afim de fazer uma grana aqui. E, bem, o Baudelaire surgiu daí. Não foi minha primeira tentativa, mas foi a tentativa pela qual me apaixonei. Ao criar vídeos para o canal, é como se eu deixasse minha mente fluir entre essas coisas que orbitam a minha vida, sem o menor compromisso. E, instintivamente, eu pensasse uma ideia e passasse a desenvolver ela a partir daí. Foi o que aconteceu com o vídeo do Kanye. O meu primeiro vídeo tinha uma carga mais emocional, uma série de coisas que eu estava tentando tirar para fora. Já o do Kanye foi simplesmente pelo impulso que eu senti de falar sobre o meu artista favorito. Esses impulsos que nós sentimos são a faísca para acender a lareira da criação de qualquer coisa que viermos a trazer ao mundo. Sabe quando você está tendo um fluxo de ideias e se sente bem sobre uma em específico? Essa é a plena mensagem do universo te dizendo para realizar ela. A vida é bem mais simples do que parece. E eu gosto muito do jeito que o J.R.R. Tolkien apontou isso através do Gandalf, que quando tá sem saber por qual caminho seguir nas Minas de Moria, um lugar que ele teve há muito tempo atrás, ele simplesmente caminha em direção a um corredor e ao ser questionado se ele havia lembrado qual era o caminho correto, ele diz: "Não, mas o ar cheira melhor por aqui. Na dúvida, sempre siga o seu nariz." E, assim, o Tolkien era simplesmente um humano que criava línguas por diversão, provavelmente um dos seres humanos mais criativos que já viveram na Terra. Ali era exatamente ele confirmando uma ideia que ninguém consegue explicar melhor do que o Rick Rubin. O Rick Rubin é um produtor musical extremamente curioso, que eu já citei aqui no canal. Ele nunca sequer tocou uma nota em qualquer uma de suas produções. Ele é magicamente um produtor musical que não sabe nada sobre música, ou ao menos nada técnico. O que o Sr. Rubin tem é um conjunto de ideias sobre como criar ou desenvolver basicamente o que quer que seja. E algumas dessas ideias são filosofias, já outras são simplesmente baseadas na compreensão de sentimentos. O primeiro álbum que o Sr. Rubin colaborou na produção foi Radio, do LL Cool J, em 1985, numa época que foi fundamental para a cristalização do hip hop como gênero. E no ano seguinte ele estava trabalhando simplesmente com o Slayer, num álbum de thrash metal. Então, assim, isso por si só diz muito sobre o artista que ele é. As colaborações dele vão de Run DMC a Johnny Cash, Jay-Z, Shakira, Black Sabbath, você entende?
Ele é uma pessoa que artistas simplesmente gostam de ter por perto pela capacidade que ele tem de reconhecer os possíveis e os melhores caminhos criativos da produção. Ele funciona como um guia ou até mesmo um consultor para esses artistas. Lembra do exemplo que eu dei sobre pensar ideias? Isso é, para falar a verdade, algo que se fixou na minha mente muito recentemente, após eu ter assistido esses pequenos highlights de entrevistas feitas pelo Rick Rubin. E, bom, viver criativamente é basicamente um jeito de olhar o mundo. Essa ação passiva de deixar ideias cruzarem nossas mentes e depois ter a capacidade e dedicação de executá-las, sempre com o intuito de realizar aquilo da melhor forma possível. Ideias, se não são a mesma coisa, são no mínimo irmãs gêmeas dos pensamentos. E eu já até citei aqui no meu primeiro vídeo no canal, pensamentos não são nossos, eles passam por nós. Por isso é tão importante anotar, ou até mesmo executar a ideia na hora que ela cruzou sua cabeça, porque ela pode nunca mais voltar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas com certeza já aconteceu comigo, de eu ter pensado em alguma coisa e acabei não executando e de repente vi uma pessoa do outro lado do mundo, ou até mesmo alguém do meu próprio lado, executar a mesma ideia que eu tive. O Rick Rubin propõe que isso acontece quando ideias precisam vir ao mundo. É quase como se elas tivessem vontade própria. Em determinados momentos, elas têm que nascer. E para ser sincero, colocar ideias no mundo não garante o sucesso, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem a capacidade de realizar elas, mas nem sempre a gente tem a ética de trabalho para fazer ela alcançar o maior número de pessoas possível. E mesmo se tivermos, nem sempre acontece de dar certo. Tudo que a gente pode fazer é realizar trabalhos e esperar pelo melhor. Quando você começa a olhar para esse jeito de entender criatividade, você nota que nós temos bem menos poder do que pensamos ter sobre a criação de coisas. Mas é possível notar que o nosso poder é justamente ser esse meio para que ideias se realizem. E que quanto mais nós exercitamos nossa antena interna, mais alcançamos novas ideias e ideias mais originais. E essa antena nada mais é do que a nossa capacidade de visualizar ideias. Não necessariamente a sua ideia é melhor do que a do outro. Às vezes você só está vendo aquilo que ele não está vendo. E, inegavelmente, quanto mais estudamos, quanto mais conhecemos e quanto mais nos permitimos esquecer, mais nós conseguimos ver. Afinal, esquecer de determinadas coisas também é importante. Nós crescemos com regras do que é certo e do que é errado, e muitas vezes isso é o que nos impede de entender nossas ideias como boas ideias. E é por isso que crianças são tão criativas. Quando você tem 3 ou 5 anos, você não sabe nada sobre nada, então quando você vê algo novo, você não julga aquilo, você experiencia aquilo e muitas vezes cria a partir daquilo. Então, esse trabalho de se assemelhar às crianças, esquecer algumas regras e abraçar o não saber é o que muitas vezes diferencia artistas bons e artistas que mudam o mundo. Sabe aquele artista que quando você conhece te causa repulsa, mas depois você passa a gostar dele? Esses são artistas que mudam o mundo, porque a antena deles estão ligadas, captando ideias que a maioria das pessoas não vêem, mas agora elas vieram ao mundo, e com o tempo as pessoas são cada vez mais capazes de enxergar o porquê aquilo era bom desde o início. Como se as ideias morassem nesse lugar que eu vou chamar de fonte, e nossa cabeça mora ali junto com elas, só que a gente precisa ligar essa antena para que as ideias possam se conectar a gente e aí a gente possa realizar ela no mundo material. Às vezes alguns artistas colocam um trabalho tão diferente na pista que muita gente não se identifica. O jeito que esse artista vai reagir diz muito sobre ele também. Ele pode se curvar ao público e fazer algo mais próximo do que eles esperavam e ainda assim não conquistar a admiração desse mesmo público. Ou alguns artistas dobram o peso da mão e agora as pessoas são capazes de começar a entender. Às vezes não é que não era aquilo, é que não era aquilo o suficiente. Se tem uma coisa sobre o público, o público não sabe o que ele quer. No resumo, permita que as ideias passem por você. Anote o maior número de ideias possíveis,
Trabalhe naquelas que arrepiam a sua coluna. Não ouça a opinião de quem não fez algo próximo do que você está tentando fazer, e mesmo assim tome muito cuidado ao ouvir. Ninguém é capaz de te aproximar do resultado que você está buscando mais do que esse sentimento que corre em seu corpo quando você olha para a ideia. Coloque ela no mundo, divulgue para o maior número de pessoas possível e torça para dar certo. Seja realmente curioso fazendo arte. Isso com certeza vai mudar a sua forma de viver a vida. Seja criativo, seja livre, mas seja esforçado e forte. Essa é talvez a coisa mais importante no meio de tudo isso.